Olá, pessoal. Desejo que todos estejam bem, vocês e toda a família. Resolvi gravar esse vídeo, apesar de encaminhar também um material escrito para vocês, mas quis falar também. Acho que de repente fica mais fácil a compreensão. Nós realizamos a reunião de alinhamento e nesta reunião nós apresentamos ali as propostas realizadas pelos professores nas ATPCs, pelos alunos, num questionário que nós fizemos, em reuniões que a gestão fez com os alunos depois do conselho, e com os pais. Após a reunião dos pais, também tiveram algumas sugestões para o nosso trabalho, tá? Então, a gente fez esse papel de ouvir os alunos, os professores e os pais. E agora, constatados os resultados deste ouvir, desta escuta ativa, a gente precisa propor algumas ações que possam contemplar estas necessidades apresentadas. Para esse segundo bimestre, eu penso que o nosso maior desafio é manter os alunos que estão engajados no trabalho e engajar os novos alunos através da busca ativa. Em relação à busca ativa, está sendo feito assim minuciosamente, aluno por aluno, já estamos recebendo muitos telefonemas dos pais, muitos retornos, muitos pais surpresos porque os filhos não estavam participando, outros também apresentando as dificuldades de não participar, muita gente sendo instruída e também estão levando a nossa informação de que devem realizar as atividades referentes ao primeiro bimestre, fazendo as atividades do segundo e realizando a do primeiro devagar, né? Concomitantemente, mas devagar. Então, a gente está estimulando o retorno, a participação, e a gente tem a não participação por diversos motivos. A gente tem gente que estava com problemas com o celular, agora já resolveu. A gente tem gente que tinha dificuldade para ter acesso à internet, agora já resolveu. A gente tem gente que tinha os aparelhos, os recursos, mas estava desanimado de participar porque o ano está perdido, porque tudo deu errado. Então, a gente percebe que tem alguns alunos que estão emocionalmente também bastante abalados, assim como as famílias, tá? Que também passaram por problemas e tal. Então, a gente está fazendo esse atendimento cuidadosamente, tentando entender a não participação, para daí a gente apoiar e sugerir a participação, tá? Então, sem fazer julgamento, por que não fez, por que devia estar fazendo, mas entender por que não fez e sugerir coisas que possam contribuir para que faça. E uma das coisas é estimular a entrega das atividades já perdidas, tá bom? Então, a gente entende que eles vão entregar, vocês vão recebendo e vão atribuindo conceitos aí devagar para lá no final do segundo bimestre a gente também coloca para o primeiro, tá? Então, nós vamos ter que ter esse cuidado, né? Nós que somos os formadores, os educadores, a gente vai ter que ter esse cuidado. Então, nosso desafio, manter quem já está. Manter quem já está, porque a grande maioria dos alunos, e quando eu encaminhar para vocês a resposta dos representantes de sala do questionário que nós fizemos, vocês vão observar que a grande maioria dos alunos reclamam da quantidade de atividade proposta. Então, de repente, se cada professor olhar para a sua atividade e falar, nossa, mas eu mandei uma, mas enfim, são muitas para a mesma data. Então, a gente também está criando aqui, pensando em caminhos que possa melhorar isso, tá bom, gente? Sempre naquele processo de entender que o que a gente fez foi muito bacana até aqui, mas agora o que a gente pode melhorar disso que nós já fizemos? Então, esta é a ideia, né? Melhorar aquilo que nós já fizemos. Manter esses alunos significa ouvir esse tipo
de questionamento que eles estão fazendo e tentar resolver isso. Então, a gente até sabe que tem professores que já estão realizando algum trabalho que está dando um bom resultado, que bacana, né? Vamos continuar, mas a importância da rotina para esses alunos é fundamental. Eles ficam totalmente perdidos, são adolescentes, não conseguem administrar tudo, a autonomia do fazer, o tempo para fazer, a pandemia, o problema emocional, o estar dentro de casa cuidando de outras tarefas também. Então, eu acho que é função da escola, né, da gestão e dos professores direcionar esse trabalho. Então, nós já estamos também organizando um horário que estas aulas deverão acontecer e acontecerão da seguinte forma: 3 aulas por dia, mais o centro de mídia, mais 1 hora de estudo, ou uma aula para estudo. A gente vai montar um horário assim bem organizadinho para eles entenderem que tem uma rotina ali. Dentro destas aulas, os professores terão de 35 a 40 minutos, com 20 minutos de intervalo de uma aula para outra, para dar tempo de abrir a sala, do aluno entrar, depois o outro professor também na sequência. Então, foi tudo muito assim, bem pensado. A gente vai torcer para dar certo e o que der errado a gente vai adequar. Tá? A ideia aqui não é ter medo de errar, mas é ter coragem de arriscar. E é isso que a gente quer fazer, né? Nós, na nossa reunião também, ficou muito claro, assim, que há, por parte de toda a equipe, uma grande vontade de atender, pelo menos a maioria dos professores tem uma grande vontade de atender, de fazer melhor, de tentar adequar as coisas para o aluno, né? Sempre pensando numa educação mais humanizada, né? Entender que o momento é de aprendizagem, mas de aprendizagem de coisas importantes para a vida, principalmente, né? Conceitos são extremamente importantes, mas nesse momento a gente tem que considerar todo o contexto, né? Por exemplo, se eu conseguir ensinar para o aluno como é que se escreve uma carta, qual a estrutura da carta, qual a estrutura da entrevista ou de uma lista, ele vai chegar para mim depois com isso mais claro. Se ele não sabe somar e aprender a somar, isso ele vai ajudar em física, em biologia, em português e matemática. Se ele descobrir como é que faz um gráfico, se a gente pedir para que ele pegue uma latinha de refrigerante e localize o ângulo ali, através da latinha. Então, são essas coisas que a gente pede para vocês, porque eu também recebi muitas perguntas: o que é que eles aprenderiam fazendo cópias? E a gente não tem nem resposta, né? Porque copiar para quê? Para ter a letra bonita? Esse é o objetivo? Se esse é o objetivo, a gente tem que fazer uma cópia com caligrafia também. Então, pensar em tudo isso, pensar de uma forma profissional, ouvir atentamente todas essas instruções, essas reclamações, né, essas observações, eu acho melhor a palavra observação. E daí sim, para que a gente possa ter encaminhamentos melhores, é sempre nesta proposta, né? Assim como faltas para aluno. Nossa, tá muito difícil responder para o professor, para o pai, como que o professor organizou as faltas dos alunos. Gente, a gente não tem instrução para pôr falta para aluno. Não coloquem. A gente tem conversado com alguns professores que já fez isso e eu estou trazendo esta informação aqui para que a gente possa entender isso também. Não tem cabimento colocar falta para aluno num momento como esse, tá bom? Então, eu vou também mandar por escrito algumas coisas, vou mandar os slides da reunião para aqueles que não puderam participar. Então, a ideia é que a gente pense nessa questão da falta e de qual aula que eu vou dar e para qual motivo eu vou dar esta aula. E aceitar também fazer esta aula, gente, no sentido das pessoas poderem conversar, né? Dos alunos poderem conversar com vocês, ou pelo menos estar ali, ou pelo menos estabelecer uma rotina. Talvez eles não vão nem conversar, mas que vocês tenham ali uma rotina de presença e eles saibam que vocês estarão ali, né? A gente espera chegar ao final desta proposta e avaliar e falar que foi positiva,
Mas se não for também, a gente vai procurar outro caminho, tá? A gente tem sempre que procurar outro caminho. Eu só encerro dizendo que a gente não pode ouvir os alunos, saber das angústias deles, as propostas e as observações que eles sentem que estão atrapalhando o engajamento e não fazer nada. Então, a gente pretende fazer algumas coisas, tá bom? E eu conto com a colaboração de todos vocês, para que a gente possa reconstruir, melhorar, né? Ser resiliente neste momento e neste processo, onde, apesar das nossas fragilidades, talvez tenhamos mais estrutura para encontrar caminhos de contribuir com os nossos alunos e com os pais. Um abraço a todos e muito obrigada.